Alô você, eu sou o pastor Cláudio Gama e você está no meu canal. Seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. A alegria que eu tenho de estar aqui é para te fazer um convite. Um convite daquele, um convite que mudará a sua história, seu destino, sua vida. Eu te convido a assistir uma das pregações ministradas por mim. Ministrei esta palavra em um congresso e houve um quebrantamento, uma cura, um milagre, um despertamento muito grande. O tema desta mensagem é Deus é a minha prioridade. Deus é a minha prioridade, baseado em Mateus 6:33. Eu preguei esta palavra num congresso de jovens na Assembleia de Deus em Brasília e você não pode perder. É imperdível. Esta ministração produzirá milagres na sua vida, fará você rever alguns conceitos e você ter uma elevação da sua qualidade de vida em todas as áreas da vida. Fique até o fim, receba esta palavra, Deus é a minha prioridade, com o pastor Cláudio Gama. Abra sua Bíblia, por favor, agora. Eu vou fazer uma ministração na regência do bendito Espírito Santo ao vosso coração, baseado no tema deste evento, o Evangelho do Cristo, segundo o evangelista São Mateus, capítulo de número 6, o versículo base é o versículo 33. E eu vou fazer uma ministração aos senhores nesse texto. E como este texto é um princípio de Jesus que ele estabelece, e o irmão que está nos ajudando na tela já colocou o 33, então vamos começar pelo versículo 24. Versículo 24, depois nós vamos ao 33, versículo 24, versículo 33, e depois, como são palavras de Jesus, nós vamos em Lucas 17, 20 e 21, porque há uma conexão, são palavras de Jesus e as palavras deles se conectam entre si para entender a ministração baseado no tema de hoje, Deus, minha prioridade. É sobre isso que eu vou falar hoje com os senhores. Deus, minha prioridade. Versículo 24, acompanhe palavras de Jesus. Ninguém pode servir dois senhores. Não é isso que está escrito aí? Presta palavra que Jesus está dizendo. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Versículo 33. Olha o que Jesus vai dizer. Mas buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. Será que Jesus está falando de um espaço geográfico? Já que ele diz no versículo 24 que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, se ele fala de justiça, esse reino não é um espaço geográfico. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora vamos ao capítulo 17, versículo 20. Versículo 20 e o versículo 21, diz o texto sagrado. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem. Aí tem uma tradução que diz assim, com visível
aparência. Alguém tem essa tradução em mãos? Não diz assim? O reino de Deus não vem com visível aparência. A versão que tem em mão diz assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Uma é visível aparência e a outra é aparência exterior. Aí continua Jesus falando: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Então Jesus refuta que o reino de Deus não é um local geográfico. Aí ele vai dizer assim: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Tem uma versão que diz dentro de vós. Entre vós, no meio, relacionando com vocês e ao mesmo tempo dentro de vós. Então, voltando a Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E baseado nesse tema, Deus, minha prioridade. Você pode dizer comigo hoje: Deus, minha prioridade. Você pode falar isso mais uma vez? Deus, minha prioridade. De forma profética, a última vez. Deus, minha prioridade. Por bondade, assentai-vos. E de preferência, mantenha a sua Bíblia aberta aqui. Quando nós olhamos e vamos caminhar no capítulo 6 do Evangelho do Cristo, segundo o evangelista São Mateus, se você olhar todo o capítulo 6, você vai perceber que todo o capítulo 6 não há uma interrupção, ou seja, não há terceiros falando. Você vai perceber que só tem uma pessoa falando, é o próprio Cristo. Todo o capítulo 6 são palavras que ecoaram dos lábios de Jesus. E Jesus, no seu exercício ministerial, ele faz uma refutação acerca de palavras que são emitidas apenas verbalmente, mas que elas não representam a essência do coração. Jesus chega a afirmar isso dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Além de Jesus estar reprovando esta atitude, essa expressão comportamental, esse sentimento, Jesus também está sinalizando que as palavras genuínas, verdadeiras, e que produzem fertilizante na vida do próximo, elas não estão apenas no aspecto de produção de cordas vocais, mas elas têm que ser palavras geradas na profundeza do coração, porque a Bíblia vai ensinar também que nós somos aquilo que falamos. Somos aquilo que falamos. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus, porque Jesus vai dizer o seguinte: que o coração a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Isso significa dizer que, se Jesus está fazendo essa exposição, Jesus não está apenas liberando uma palavra de forma teórica. Jesus está fazendo uma exposição do seu homem interior. Jesus está fazendo uma exposição do seu coração. Para você entender isto aqui, o capítulo 6, ele é a metade do sermão da montanha. Esta mensagem do Cristo, ela não começa no capítulo 6, ela vai começar no capítulo 5, onde Jesus reúne os seus discípulos e a multidão, e Jesus vai falar o sermão da montanha. A gente equivocadamente pensa
que o Sermão da Montanha são aquelas palavras que Jesus apenas diz: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurados, bem-aventurado. E quando Jesus para de falar bem-aventurado, encerrou o Sermão da Montanha. Não encerra o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha vai encerrar no capítulo 7. No capítulo 7, Jesus fica 3 capítulos falando sobre o Sermão da Montanha. E qual é a ideia, o propósito de Jesus no Sermão da Montanha? É estabelecer estilo de vida. Esta é a base primordial de Jesus em ministrar o Sermão da Montanha. Estabelecer estilo de vida. Porque Jesus, o que mais ele condenou no exercício do seu ministério foi a religiosidade, o farisaísmo. E Jesus, ele não veio estabelecer religião ou uma prática de religiosidade. Jesus veio estabelecer estilo de vida. E é justamente o que ele estabelece no Sermão da Montanha, quando ele diz: bem-aventurados que choram, que serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então Jesus está estabelecendo estilo de vida. E esse estilo de vida é fundamentado em alguns princípios. E que princípios são esses que ele estabelece no Sermão da Montanha para esse estilo de vida? Ele estabelece princípios éticos, ele estabelece princípios morais e ele estabelece princípios espirituais. Porque o que é o Sermão da Montanha? Nada mais é do que a própria formatação do caráter do Cristo. E quando ele libera o Sermão da Montanha, a ideia primordial do Cristo é que o seu caráter seja formatado nos seus ouvintes e naqueles que se dizem seus discípulos. Então ele estabelece isso. E quando chegamos, só para a gente entender isso, para entendermos o que é Deus, minha prioridade, e de toda esta formatação de estilo de vida, porque cristianismo, querido, não é simplesmente levantar a mão e dizer: eu sou de Cristo. Isto não é cristianismo. Cristianismo é muito mais do que isto. Cristianismo é um estilo de vida diário com Jesus, aonde Deus é a nossa fonte, a nossa inspiração, o nosso referencial, o nosso bem maior, o nosso tesouro, o nosso tudo, o nosso tudo. É isso que Jesus vem estabelecer. Porque Jesus, eu volto a dizer, ele não veio estabelecer religião, ele veio estabelecer relacionamento com Deus. E ao ponto, quando ele estabelece na formatação do Sermão da Montanha que Deus é a prioridade maior, ele vai dizer o seguinte, baseado no versículo 24, ele diz assim: ninguém, quando ele estabelece, ninguém poder servir a dois senhores, ou seja, ele diz assim, ele está estabelecendo que não há probabilidade de uma pessoa servir a dois deuses ao mesmo tempo. Pode servir no paganismo, em outras religiões, mas no princípio de estilo de vida estabelecido por ele no seu reino, ele diz: não dá.
Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não dá, não pode servir a Deus e a Mamon, porque vai tentar agradar a um e odiar a outro. Vai tentar amar a um e aborrecer o outro. Não dá. Então, quando ele estabelece Deus como prioridade, ele diz que no reino dele não dá para ter dois relacionamentos, não dá para ter dois amores. Não dá para ter dois deuses. Não dá para ter duas adorações. Porque isso é adultério espiritual. Então não dá para servir a dois senhores. Não dá para ter uma poligamia espiritual. Não dá para se relacionar com dois. E ele estabelece isso, por quê? Para romper com todo pacto com Deus estranhos. Para onde o Deus vive, ele possa ser a prioridade maior. Porque o Cristo pensa e é totalmente diferente do pensamento e do próprio diabo. O diabo, ele não faz questão de ser a prioridade da sua vida. Ele só quer ter você. Para o diabo não importa se a sua mão direita segura a mão do Cristo e a mão esquerda está segurando a dele. Para ele isso não faz diferença. Para o Cristo faz. Para o diabo não faz diferença se com teu ouvido direito você consegue ouvir a voz de Deus. Mas com o ouvido esquerdo você alimenta a voz satânica. Para ele, isto já é excelente. Ele aceita isto, Satanás. O Cristo não. Deus não. Para o diabo não faz a diferença se o teu pé direito está pisando no Calvário, mas o pé esquerdo está pisando nas trevas. Para Satanás isso não faz diferença. Mas para Deus isto faz. Para o diabo não faz a diferença se a metade do seu coração é de Deus e a metade do seu coração, outra metade é dele. Por quê? O diabo aceita a tua metade, mas Deus não. Deus não nos aceita pela metade. Deus não aceita a parte nossa. Deus nos quer integralmente, totalmente. Com Deus não há meio termo. Com Deus não há partes. Com Deus, ou somos dele, ou não somos. Ou ele é nosso, ou não é. Mas ele não aceita compartilhar a gente com outra divindade. Outra divindade aceita compartilhar a gente com ele. Vou usar um modelo bíblico. Só vou usar um modelo bíblico para você entender o que eu estou te falando. Uma figura. Moisés tirando Israel do Egito.
Faraó dizendo assim: pode levar o povo, mas não vá muito longe, continue aqui no Egito. Se tiver que cultuar, ofereça o culto, as ofertas aqui mesmo no Egito. É Satanás. Pode cultuar? Pode. Cultua aqui. Você quer ir com ele? Pode ir, mas não vai muito longe não. Não fica muito longe não. Enquanto Deus diz: abandone. Enquanto Deus diz: saia deste lugar. Enquanto Deus diz: não ame isto. Enquanto Deus diz: não sente. Enquanto Deus diz: não faça. E eu volto a dizer, não dá para ter dois amores. Não dá para ter dois relacionamentos. Aí chega Jesus, chegando em Mateus 6,33, aí ele diz assim, depois dele tratar do estilo de vida, ele diz assim: mas buscai. O verbo buscar, na sua originalidade, é explorar. Um dos significados é como se você estivesse explorando um solo em busca de tesouro, de ouro, de pedras preciosas. Ele buscai primeiro significa primazia. Primazia. Sabe por quê? Porque Deus não aceita estar em segundo lugar na nossa vida. E deixa eu dizer algo sério aos senhores aqui, profeticamente. Deus está cansado de estar colocado em segundo lugar na nossa vida. E deixa eu profetizar de olhos abertos. Essa geração de crentes, da geração pós-modernidade, é uma geração que não aprendeu a priorizar Deus. Deus está em segundo lugar na vida deles. E Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. Jesus não está falando de espaço físico, de lugar geográfico. O reino de Deus é um ambiente, é espiritual. Segundo Paulo, o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Alegria, olha só, querido, alegria no Espírito Santo. Não é alegria do Espírito, é alegria no Espírito. O que significa uma alegria no Espírito? É que não depende de fatores externos para ser alegre. Que independente das circunstâncias, a alegria existe, o gozo existe. Mas isto é quando Deus é prioridade. E por que na primeira tentação cedemos? Por que na primeira luta abandonamos o Cristo? Por que na primeira prova nós nos revoltamos e nos decepcionamos com Deus? Porque Ele nunca foi a nossa prioridade. Ele nunca foi a nossa prioridade. E outra coisa, lembra que Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. Em outro lugar ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Deus só pode ser a sua prioridade quando Ele estiver dentro de você. Então, quando
uma pessoa não prioriza Deus, é sinônimo que Deus não habita nela. E vou dizer algo aqui para vocês. Ouvir acerca de Deus não significa que conhece Deus. Porque essa geração do tempo do fim ouve Deus. E nunca teve uma geração com tanto acesso de ouvir mensagens sobre Deus como essa última geração. Mas só ouve acerca da pessoa de Deus, mas nunca conheceram Deus. Porque Deus nunca foi prioridade na vida delas. Porque se Deus fosse prioridade, o estilo de vida seria outro, o comportamento seria outro, a vida espiritual seria saudável. E uma prova do que eu estou falando, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. E sabe qual é a maior crise dessa geração? Sabe uma prova que essa geração não tem Deus como prioridade? Porque é uma geração viciada em milagres. Mas não é uma geração que prioriza Deus. É uma geração que só quer as benesses, só quer as benevolências, que só se relaciona com Deus por interesse. Me dá, faz, abre, cura, traz, resolve. Viciada em milagre, mas nunca se relacionou com Deus, nunca conheceu Deus. E não sou eu que estou falando isso, o próprio Jesus no Sermão da Montanha, ele diz assim, naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome preguei, em teu nome curei, em teu nome expulsei, em teu nome profetizei, em teu nome eu fiz. E eu direi naquele dia: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Esse verbo conhecer de Jesus é diferente do verbo conhecer da gramática portuguesa. O verbo conhecer que ele utiliza é sinônimo de relacionamento, de vida íntima de um casal. Ele está dizendo o seguinte: eu não sei quem é vocês. Isso não fala da onisciência dele, fala de relacionamento. Ele está dizendo: eu nunca andei com vocês, eu nunca estive com vocês, eu nunca abri meu coração para vocês, eu nunca me relacionei com vocês. Aí você vai ver lá que ele diz assim: Senhor, Senhor, são crentes, mas nunca o conheceram. Estão dentro da igreja, mas Jesus e Deus nunca foi prioridade. Porque estão viciados em milagres e não em Deus. E quando Deus não faz, e quando Deus não atende, se decepciona e vão embora. Porque Deus nunca foi prioridade. Certa vez a mulher de Jó disse para Jó: você ainda vai reter a sua fidelidade ou a tua sinceridade, podre do jeito que você está? Amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Jó, que tinha Deus como prioridade, ele diz assim para ela: e nós só receberíamos o bem dele? Ou não receberíamos também o mal? Com quem diz: ele exerce domínio sobre nós. Com quem diz: eu não me relaciono com ele pelo que ele me dá, eu me relaciono com ele pelo que ele é.
Jesus. Meu Deus do céu. Eu vou dizer algo mais sério aqui para os senhores. Quando Deus é prioridade, quando Deus é a minha prioridade, eu não disse para vocês que o Sermão da Montanha é uma exposição do homem interior de Jesus, é uma exposição do coração dele. Quando Deus é a nossa prioridade, sabe o que é formatado em nós? Sabe o que é formatado em nós? O caráter de Deus. O caráter de Deus. Quando Deus é prioridade em nossa vida, há uma sensibilidade em nós, uma submissão em nós, para que seja formatado em nós o caráter de Deus. Agora, só um detalhe. Só vou te dar duas virtudezinhas do caráter de Deus. Quando se nós realmente temos Deus como prioridade. Uma só. O caráter de Deus está lá. Deus é a verdade. Glória a Deus. Deus é a verdade. A verdade não é um sentimento. A verdade é uma essência do caráter de Deus. Quando Deus é a nossa prioridade, não há mentira nos nossos lábios. Não há engano nos nossos negócios. Não há mentira nos nossos relacionamentos com o próximo, com a família. Porque Ele é a nossa prioridade. Eu disse que Deus me trouxe aqui, vocês vão me ouvir. Outra virtude do caráter de Deus é que está lá. Deus é fiel. Deus não tem fidelidade. Deus não tem fidelidade. Ele é a própria fidelidade. Deus é fiel. Depois eu provo para vocês que Deus não é a prioridade na nossa, desses crentes da geração do tempo do Filho. Porque a gente canta, Deus é fiel, mas praticamos infidelidade. Somos infiéis. A gente tem a facilidade de trair, porque Deus não é a nossa prioridade. Outro detalhe aqui. Outro detalhe. Se Deus fosse a nossa prioridade, nós tínhamos o prazer de obedecê-lo e não de viver de forma fantasiosa, hipócrita, interesseira, porque a gente brinca com Deus, a gente acha que Deus é fantoche, que a gente pode manipular como se manipula as marionetes, e a gente vive fantasiado. E a gente se reúne em quatro paredes como se fosse um baile fantasia. Porque antes da liturgia, a gente acha que a gente pode praticar tudo, fazer tudo, falar de tudo, cometer todas as coisas. Aí quando chegamos ali na porta, colocamos uma fantasia de santo, de santa, de justo, de fiel, de honesto, como se Deus não existisse. Como se Deus não estivesse vendo, numa tentativa de enganar Deus, enganar a igreja, enganar a si mesmo. Querido,
Deus e não obedece, é hipocrisia, é religiosidade, é jogo de interesse. Aonde a gente ouve como pastor, a próprio pai, mãe, ovelha dizer: ninguém manda em minha vida, eu sou autônomo, eu sei o que eu faço. No reino de Deus, quem serve a Deus não tem autonomia, porque à luz da Bíblia, crente não se manda, crente é mandado, crente não tem vida autônoma. O verdadeiro crente tem a sua vida dirigida, regida pelo próprio Deus. Jesus tinha a prerrogativa de ser autônomo, ele não entrou pelo caminho da autonomia, ele abriu os lábios e disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Como podemos ter Deus como prioridade se a gente não obedece, se a gente não se rende a Ele? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Oh, nerebachou, nerebalabalabachou. Riquerenerebianderebalabalabaxai. Porque sabe o que acontece, queridos? Sabe o que acontece? Nós achamos que Deus é bom e nós gostamos apenas de Deus. Nós não amamos o incondicionalmente para sofrer com Ele. A gente diz: não, Deus é bom, eu gosto de Deus, mas a gente não ama, porque se Ele fosse prioridade, a gente não gostava dele, a gente amava. Glória a Deus. A gente amava. Só para você entender isso, no ministério de Jesus, o jovem rico: bom mestre. Aí Jesus diz: não me chame de bom, porque eu não sou bom. Bom é meu Pai que está nos céus. O que faço para herdar a vida eterna? Não, obedeça, guarda os mandamentos. Isso eu faço, e na íntegra. Então pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e siga-me. Ele foi vender, ele foi dar aos pobres, ele saiu triste e foi embora. Por quê? Porque Jesus para ele era apenas bom. Deus poderoso, aleluia. Mas não amava. Deus poderoso. É o nosso relacionamento com Deus hoje. Deus é bom, eu gosto de Deus. A gente não ama incondicionalmente, ao ponto de sofrer por Ele, para Ele. A prova disso é que a primeira luta que vem, a gente vai embora, a gente vira as costas. Se uma pessoa olhar atravessado para nós na igreja, você não vem mais à igreja. Se uma pessoa não te der oportunidade, você entrega todos os seus carros. Se uma pessoa não estender a mão, você culpa a igreja, culpa o pastor, culpa todo mundo. Isso é um sinônimo que Deus nunca foi sua prioridade. Você está preso em pessoas, você não está aliançado com Deus. Se uma atitude na igreja te afasta da presença de Deus, significa que você nunca teve acesso à presença de Deus. Porque quem conhece Deus, quem tem Deus como prioridade, ele não abre a mão de Deus, ele não abre a mão de Deus, ele não abre ao ponto do salmista afirmar: Deus é meu bom maior, eu não tenho outra porção na terra dos viventes, a não ser o meu próprio Deus. E quando Davi, mesmo em pecado, percebeu que Deus estava se afastando da presença dele, ele vai para o arrependimento, põe a boca no pó e diz assim para o Senhor: não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Com quem diz, me tira o reino, mas não me tira de ti, tira o trono, mas não me tira de ti, tira a coroa, mas não me tira de ti, tira as vestes reais, mas não me tira de ti, tira o cedro, mas não me tira de ti. Tu és o meu bem maior, tu és a minha herança.
Abba Jigemayo, Jobendobe Oegebo Shobambori, Kemambobe Abba Twegemobe Abo Haba Shude Ebotube Amondore Begahabada. Shobadigi Obe Shigebobe Gabadobriga Haba Chigebada Abagamandai. Deus só será nossa prioridade quando a gente parar de orar assim. Responda-me a minha oração, Senhor. Deus só será nossa prioridade quando a gente mudar a oração e dizer: responde a minha oração, e de chegar para Ele e falar assim: faça de mim a tua resposta de oração para o meu próximo. O que é isso? Deus é a nossa prioridade quando nós passamos a reproduzir Deus na face da terra. Ô geração desfigurada, ô geração que se parece com tudo, menos com Deus, menos com Deus. E eu estou te falando de Bíblia, eu estou te falando de Bíblia, porque os discípulos de Jesus chegaram numa cidade, não vinha com rótulo: sou assembleano, sou pentecostal, sou de Cristo. Não vinha na cabeça: eu sou de Cristo, Deus é a minha prioridade. Mas quando chegou na cidade, a população olhou para eles, a autoridade olharam para eles e disseram: esses homens estiveram com Jesus, estes homens estiveram com Jesus. Esses homens não tinha propaganda, mas olharam para ele e viram quem? Cristo. Olharam para eles, viram a pessoa de Cristo. Hoje a gente não sabe quem é quem. A gente fala de Deus, mas não reproduz Deus. A gente canta Deus, mas não reflete a imagem de Deus. A gente fala de Deus, mas não tem a natureza de Deus. Há poder, há poder, há poder no sangue de Jesus Cristo. A gente parece com um pagodeiro, mas não parece com Deus. A gente parece com um sambista, mas não parece com Deus. A gente parece com um cantor sertanejo, mas não temos a aparência de Deus. Há poder no sangue de Cristo. Pare um pouco. Eu sei quando eu estou ministrando e a presença de Deus vem, eu não posso ser um impedimento a ela. E ela acabou de vir nesse momento, neste lugar. E eu vou parar de ministrar para você desfrutar da presença de Deus. Não tenha medo da presença de Deus. Se solte e se renda a ela. E não se escandalize do poder de Deus. E nem com o poder de Deus. Ai. Ai. Não vem aqui. Emendai. Chorigobai. Demamboai. Dini no bege bowe awa shabo baga mawa awa hawe eba tui abo dobe baba ho baga bambo baga baga.
o Espírito Santo sinaliza na minha alma como uma pessoa aqui recebendo uma mensagem em forma de um rolo no campo do dom da profecia. Uma pessoa entre nós, como se o céu estivesse aberto, um rolo descendo. E uma pessoa recebendo uma mensagem da parte de Deus no campo do dom da profecia. Aqui entre nós no mover desta presença. Eu encerro dizendo aqui, enquanto essa mensagem continua sendo desenrolada. Olhe para mim aqui. Eu vou dizer algo bíblico e contextualizar. Você sabe por que Judas traiu Jesus? Você sabe por que Judas traiu Jesus? Porque Judas nunca chamou Jesus de Senhor. Se você perceber toda a linguagem de Judas para Jesus, o chama de mestre. Nunca o chamou de Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus nunca foi prioridade para Judas. Judas via Jesus como um meio para se enriquecer, para ter dinheiro. Mas não condene Judas, não. Porque essa geração de crente é pior do que Judas. Judas ainda pediu 30 moedas de prata. Essa geração de crente trai o Senhor por uma dose, por um trago, por um ficar, por deixar palpar as partes íntimas. Por dormir em lugares estranhos, por uma ponta de saia, sinalizando que Deus nunca foi prioridade. Porque se Deus fosse sua prioridade, nossos cultos não pareciam velório. Porque Deus é Espírito. E a Bíblia diz que Ele é fogo e fogo consumidor. E uma sensação que a gente tem é que está pregando a defuntos ambulantes gelado a pedra de gelo. É por isso que vem os animadores de auditório e manda você levantar a mão, manda você olhar, diga isso, faça isso. Porque ele está dizendo, você está morto, você não tem nada de Deus. Porque quando você tem Deus, quando Ele é a tua prioridade, a vida dele está dentro de você. A presença dele está dentro de você. A glória dele está dentro de você. O poder dele está dentro de você. E a santidade dele está dentro de você. E o fervor dele está dentro de você. E eu não vou mandar você dar glória a Deus, e nem mandar você levantar as mãos, e nem mandar você chorar. Mas se Deus é a tua prioridade, um fogo está aceso dentro de você. Algo está queimando aí dentro de você. E você não vai cantar mecanicamente igual a gente vê. Canta, termina, levanta, vai embora e deixa os lugares vazios, como se viesse marcar um cartão. Mas quando Deus é prioridade, teu prazer é estar na presença dele, é adorá-lo, é servi-lo, é magnificá-lo. Não tem pressa de sair da presença dele. Acontece o que acontecer, mas você o adora, porque ele é a tua prioridade. Esta noite eu estou debaixo da graça de Deus, banhado pelo Espírito Santo e coberto pelo sangue do Cordeiro, para profetizar hoje aqui, que cada metro quadrado desta igreja seja a partir de agora dominado, impregnado, envolvido com a presença santa da glória
glória de Deus. Aonde tiver um crente que priorize Deus, ali estará acontecendo uma manifestação da glória de Deus a partir de agora. Washamandigo wagebai washamandori ebetria. Double hover ever shaggy, double power and double ever trying, bubble egg-piper. The big over Shumban over, the big hopper and double kepa chumper piggy. The big over and dagger ever chopper over kappa papa. Double hopper papai. Porque os céus dos céus estão abertos sobre nós hoje neste lugar. Namantuba over kappa papa. E hoje, meu povo, eu desci com meu trono no meio de vós. Porque hoje eu decidi falar convosco face a face. E quem me deseja, quem me ama, entre agora no meio da minha glória, porque eu não divido vocês com ninguém. Eu me revelo hoje a este lugar para atraí-los ao meu amor. E digo assim, meu povo, se aproxime de mim, se aproxima de mim, se aproxime de mim, se aproxime de mim. Ai, chamandoe, bebetrique, bebepague, bebegue, porque muitos de vós têm me entristecido, fazendo aliança com o meu adversário. Mas hoje eu me revelo a essa casa para dizer: eu estou dando mais uma oportunidade. Eu estou dando mais uma oportunidade. E te digo mais uma vez: meu povo, povo meu, chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. Ai, sou mai, sou bedou, é mai, do berrai, sou bandou, é batregue, mobe, pai do bobe, ramandui. E te digo: se você se aproximar de mim, eu toco em você. Se você se aproximar de mim, eu mudo você. Se você se aproximar de mim, eu curo você. Se você se aproximar de mim, eu restauro você. Se você se aproximar de mim, eu saro todas as feridas. Se você se aproximar de mim, eu te levarei por uma experiência com o meu sobrenatural. Chegai-vos a mim. Ai, no way speaker, mando ai, no be ekai, no be over swine mingi, no be over kembe choba eba haba, no be ebe digi eba nahai. Eu vou parar agora, porque o Espírito Santo sinalizou no meu espírito que o que ele tinha que falar hoje, ele acabara de falar. E eu vou pedir para vocês ficarem de pé. E hoje eu vou terminar de uma forma diferente. Eu ia fazer a partir de agora um apelo para aqueles que não são evangélicos. Ele disse: não faça isso hoje. Ele disse assim: o apelo é para o meu rebanho. Falei assim: como assim? Ele diz assim: diga para eles que eu não vou tolerá-los mais. E diga para eles que hoje é a última chance. E se eles querem mesmo me priorizar, para eles irem para o meu altar e colocar a boca no pó, porque eu vou usar de misericórdia. Mas diga para eles isto: não vou tolerá-los mais. Estou dando hoje a eles a última chance. E se eles quiserem,
serem tratados, sair do seu lugar, vir para o altar e botar a boca no pó, se eles querem me priorizar. E eles me priorizando, eu vou usar de misericórdia. Então essa é a palavra que Deus liberou para vocês. O altar espera vocês. Vocês pensavam que era mais um culto, né? Vocês pensavam que era mais um pré-congresso, né? Vocês pensaram que era mais uma liturgia, né? Sinalizou o bolo descendo sobre uma pessoa para uma mensagem. A partir de agora, desenrole toda a mensagem e libere esta mensagem no nosso idioma. Estás autorizado pelo Pai para transmitir a mensagem no nosso idioma.
E o teu Espírito vai dar sabedoria aos teus ministros. Receba agora a paz do teu Espírito, Pai. Aleluia, glória a Deus. A vocês que vieram ao altar, que estão de joelhos, com a boca no pó, digam comigo agora, diga comigo numa oração que nós vamos fazer. Diga comigo, Senhor Deus, Senhor Deus, eu venho ao teu altar para oferecer a minha vida como oferta de sacrifício e ao mesmo tempo te pedir perdão. Perdoa-me. Perdoa-me pela minha ignorância de não te priorizar da forma que tu mereces. Perdoa-me por ter te colocado em segundo lugar. Mas hoje estou aqui, confessando, me arrependendo, quebrantando meu coração e te implorando, dai-me uma segunda chance, apenas mais uma. Não me despreze, não me lance fora, também não retire o teu Espírito de mim. Perdoa-me, perdoa-me, perdoa-me. Eu não quero te abandonar, abrir mão de ti. Tu és meu Deus, tu és meu Deus. Então eis-me aqui, lava-me, purifica-me, santifica-me, julga-me e tira de mim tudo que não te agrada. Deus, perdoa-me, perdoa-me, perdoa-me. Então, Senhor, por amor ao teu nome, como uma prova que o Senhor está me aceitando, está me perdoando, libere agora uma porção do poder do teu Espírito e enche-me do teu Espírito, enche-me do teu poder, enche-me do teu poder, enche-me do teu poder. Eu quero ter intimidade, relacionamento contigo. Então, por amor ao teu nome, eis-me aqui, usa-me, usa-me, usa-me. Então, Senhor, manda já sobre mim o teu poder, manda já 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 o teu poder. Usa-me, 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 usa-me.